precisa ficar de pé e tirar o chapéu para essa imprensa. E quero, em nome do meu vizinho, que muito nos orgulha de estar presente aqui, comerciante desse município de Jorge Teixeira, que mesmo numa crise dessa, na dificuldade, tem se mantido firme aí na pessoa do Adriel. Quero saudar todo o público presente, as senhoras, os senhores que estão aqui presentes. Quero iniciar minha fala primeiro fazendo um requerimento verbal à chefe do Poder Executivo. Requerimento solicitando a prestação de conta das associações rurais, referente ao convênio que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, referente à Lei Municipal 766/2015. Lei essa que era um convênio para as festas agropecuárias, e nada mais justo do que a gente poder ter cópias desse processo, ver como é que foi essa prestação de conta, ver realmente quem recebeu esses recursos e saber direitinho da aplicação deles. Continuando, gostaria de relatar aqui um problema que aconteceu ontem aqui em Jorge Teixeira, onde eu e a vereadora Neuza presenciamos ali, no tocante à questão do uso de um transporte escolar. A gente estava no final da tarde do domingo aqui no nosso município e chegou a uma ligação para a vereadora Neuza, referente ao ônibus do transporte escolar, que estava transportando óleo diesel ali no posto Pedra Branca, o posto do Adelso Batista. Fato esse que nós nos dirigimos até lá e, chegando naquele lugar, questionamos, no caso, o coordenador de transporte que estava ali, o senhor Léo Marques, o conhecido mais como Léo, e questionamos ao motorista também, o senhor Valdir. E aí os mesmos disseram que tem mais ou menos 30 dias que o ônibus foi cedido para a Secretaria de Obras. E estava enchendo ali 3 galões de óleo diesel e mais o tanque dele para levar aquele óleo para a linha 668 na questão das estradas do município. E aí qual é o grande questionamento? Primeiro por se tratar de um ônibus cedido. Tenho dúvida como vereadora, como legisladora, na questão da legalidade dessa cedência. Vejo que isso está acontecendo, nobres colegas, em várias secretarias. Principalmente veículos de outras secretarias simplesmente só está servindo para a Secretaria de Obras. Parece até que a população, porque um governo de igualdade social, como é o lema desse governo, é preciso contrabalancear todos os problemas do cidadão. E não simplesmente só se focar em um setor e nada mais. É preciso fazer estrada? É importante fazer estrada, sem dúvida. Agora, o que nós não podemos é deixar que tudo se acabe nas outras secretarias para se colocar na Secretaria de Obras. Porque o cidadão do nosso município, ele não é só de estrada. A gente precisa ver o cidadão, ver o ser humano como um todo. Na questão da estrada, da saúde, da educação, da assistência social, da agricultura, e não simplesmente somente no setor. E aí, qual é a nossa preocupação? Estava lá se dirigindo, quem tem habilitação aqui, quem já fez um teste de código de trânsito, numa habilitação, numa carteira, sabe que não se pode transportar óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível em carro fechado. É crime. E o ônibus é fechado. Estava transportando 3 galões de óleo, certo não é? Conversei com o diretor de transporte e o mesmo disse que cumpre ordens. Esse cumpre ordem, eu não estou aqui para criticar os funcionários, porque quem tem que dar conta do serviço realmente é a prefeita e o secretário, seja ele da obras ou da educação. O servidor realmente tem que ser protegido, porque ele cumpre ordens. Agora, é lamentável ver isso acontecer constantemente, porque para isso está aqui a vereadora Neuza conseguiu uma emenda de uma Velosa, um carro exclusivo para esse tipo de transporte.
e não se fazer isso aí e realmente querer que a população aceite. E quando a população liga e pede uma posição de nós vereadores, é porque ela não está concordando com a forma que está sendo feita. Pois não, Napoleão? Não, eu só ia citar por qual motivo se tem uma melódia, mas Vossa Excelência já citou aí, que a colega vereadora Neuza conseguiu, ia dizer por que não usa o caminhão Veloz, que é já específico para transportar o combustível da Secretaria de Obras. Então, fica esses questionamentos. Quero realmente ir buscar a fundo do que se trata isso, porque a população precisa sim da estrada. Jamais eu seria contra isso aí. Mas a forma como se é conduzida é que eu deixo aqui o meu questionamento. E quando a gente questiona da questão de como a prefeita se pronuncia, porque a gente tem que falar na prefeita, porque é ela que o povo votou, é ela que a maioria votou, é ela que o povo elegeu, é ela que manda, é ela que tira e coloca. E aí eu quero citar a matéria aí do portal JT e do RO 463, que trata sobre a questão do portal da Transparência Brasil. Esse portal da Transparência, eu não sei se os nobres colegas estão a par, nem o público presente, mas esse portal é do governo federal. Ele faz a transparência, ele faz um estudo, ele faz uma pesquisa em cima de todos os municípios do país. 5 mil e poucos municípios. No que tange ao nosso município de Jorge Teixeira, é feito por amostragem nos estados. E aqui foram feitos em cima de 18 municípios. E veja bem o que acontece no nosso município. Último lugar. Para quem não sabe, a nota dada pelo governo federal para aqueles municípios que mais receberam recursos públicos do governo federal, isso sem contar o recurso do município, que o cidadão paga o imposto, dona Pege. Isso sem contar os recursos do estado, que vem também para esse município. Só referente aos recursos federais. Último lugar, com a nota 1,39. Veja bem, de 0 a 10. De 0 a 10, 1,39. É lamentável. É realmente uma coisa que eu trago a essa tribuna e deixo aqui o questionamento. Veja só a dificuldade que nós vereadores temos de fiscalizar. Porque esse portal do governo federal é da transparência. Se para o governo federal, que são órgãos federais, que mandam recurso, que exige a prestação de conta, que não se pode pegar outro enquanto não prestar conta de um, imagine para nós. Se de 0 a 10 é 1,39, imagine para mim se eu fosse dar a nota dessa administração que é governo da igualdade social. Pois não, nosso colega? Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e dizer aqui a Vossa Excelência, que é o público presidente, que nem Vossa Excelência está dizendo, para nós não é novidade. Eu sempre falo aqui da situação do município, da forma que eles agem. Vossa Excelência citou muito bem o ônibus que está aí, que está puxando o diesel, que nem Vossa Excelência colocou, que outro. Eu até acredito que nós devemos ir a fundo nessa questão do diesel, da gasolina, do óleo, das peças, que muitas denúncias têm até a gente. Só que nós temos que ir a fundo. Todos nessa casa temos o dever de ajudar e buscar informações sobre a situação do município. Se lá em Brasília não estão mandando, e aqui? E aqui? Então Vossa Excelência está de parabéns pelo discurso e vamos fazer o nosso papel. Pois é, vereador Irani. Isso eu não concluí ainda a questão do portal da transparência. Isso um órgão federal. E aí, quando eu vi essa matéria, eu comecei a me questionar. Meu Deus do céu, direto eu escuto a prefeita na mídia, em todo lugar, dizendo que os 2 sites que tem nesse lugar perseguem a administração dela. Os 2 sites, está aqui na minha frente. Os 2 sites que tem aqui, quem manda é a oposição, não é professor
professora Aline? Não é dito isso nos 4 cantos do município? E aí eu quero, nessa tribuna, parabenizar e me orgulhar de 2 sites coerentes que tem nesse lugar. 2 sites que realmente, esse portal da Transparência Brasil veio confirmar o que vossas senhorias repassam com responsabilidade no site que pertence a vocês. Porque podem ter certeza, não é a oposição que manda em site, não. Eu até agradeço da imparcialidade dos trabalhos que vossas senhorias fazem nesse site. Porque podem ter certeza, se o portal da Transparência Brasil, que é do governo federal, dá uma nota dessa, imagine se eu fosse dar. Então eu gostaria dessa forma, aproveitar, senhor presidente, e indicar aqui um título de cidadão honorário para os 2 sites. Gostaria de convidar os meus colegas vereadores, aqui os 9 colegas vereadores, para fazer uma indicação verbal, colocando o nome de todos os colegas para esse site de Jorge Teixeira. De que sem ganhar dinheiro, nem de prefeitura, nem de lugar nenhum, nem de nenhum vereador aqui tem coragem de denunciar e de colocar a verdade do que está sendo administrado nesse município. Gente aqui, até como o professor Antônio Luiz, que até processado já foi, nós tivemos que fazer vaquinha para ajudar ele a pagar o advogado, para fazer a defesa dele, porque fala a verdade e é perseguido. Então, é dessa forma que eu quero realmente deixar aqui as minhas palavras com relação a isso, senhor presidente. E gostaria de continuar, não falando mais desse assunto, no que tange aos projetos em tramitação. Se eu não me engano, desde 24 de setembro não tem um projeto na minha comissão. E aí, sábado, eu estava ali, senhor presidente, na linha 640, e chegou um cidadão, se dirigiu a mim e disse assim: é verdade que os ônibus escolares vão parar? Porque a Câmara está segurando o projeto? E eu disse: não, senhor, é mentira. Não aceito que fale isso da Câmara de Vereadores que eu pertenço. Porque os projetos que tem ali naquela Câmara de Vereadores, onde eles estiverem, eu tenho certeza que os colegas estão analisando com responsabilidade. Seja na primeira comissão, seja na segunda comissão, ou seja na minha comissão. Agora, a gente não tem culpa, os 9 vereadores dessa casa, não tem culpa de depois que está devendo 1 mês ou 2, que venceu o processo, o contrato da empresa de ônibus, aí vir um projeto para a Câmara de Vereadores e querer que a gente já olhe o projeto rapidinho assim. Isso nós não temos culpa, vereador Valdo Siqueira. Infelizmente, a gente não tem culpa de vir projetos mal elaborados e a gente precisar de resposta, precisar de pergunta, como está aí o do Código de Obra, criando mais taxa nesse município, para quem quiser fazer qualquer construção e a gente se juntar e pedir um técnico tributário para poder nos orientar e vir uma resposta como a vereadora Nalva recebeu aí nessa questão do assessor do procurador do município. A gente não tem culpa das dificuldades que nós temos nessa Casa de Lei para sentar e discutir projeto. É preciso que a população desse município saiba disso, porque está aí o governo federal dando razão a nós na hora que dá uma nota dessa, 1,39, não esqueça esse número, 1,39. Então, eu quero deixar aqui que os projetos que estão tramitando aqui, jamais, a gente pode até ter errado em algum projeto aqui, que a gente errou e teve que voltar atrás e teve que vir nessa tribuna e pedir desculpa. Agora a gente tem aprendido muito para não errar de novo. Tá? Eu gostaria, só para encerrar, senhor presidente, na questão do solicitar ao secretário de saúde, o senhor Wilson, que desde setembro nós, com relação a esse assunto, então eu quero solicitar meus 6 minutos, líder de bancada, que eu tenho mais um assuntozinho. Pois não, vereador, por favor. Desculpe aí a Vossa Excelência, mas eu estava aí ouvindo Vossa Excelência e disse, eu não podia deixar quando fala-se do transporte escolar. E quantas vezes aqui dizer que essa Casa de Leis não é os vereadores que não votam. Quando fala
escolar me arrepia, dona Beth, senhores e senhoras. E quando fizemos nessa casa uma CPI, isso vem mostrando também nessa nota, quando fizemos aqui uma CPI para tomar a decisão, mostrar para o povo que o transporte escolar naquela época estava sendo irregular, inclusive, vereadora, estive aqui com o meu novo presidente, andando na linha, quando nós chegávamos no final, nós arrepiava. Poxa, aqui está dizendo que passa o ônibus e não passa. E aí nós vimos todo aquele trabalho instalado no Ministério Público. Que polícia nenhuma, seu voto, prende ônibus, está correto, não? Tudo aquilo que fizemos. Mas pode ter certeza disso, vereador. Se não pagar hoje, amanhã depois paga. Coisa pública, tarda, mas não paga. Obrigado. Pois não, vereadora Neuza? Eu gostaria, só para encerrar, dentro dos meus 16 minutos, já de líder de bancada do meu partido, solicitar aqui que também ontem eu estava no aniversário e uma senhora de mais ou menos uns 60 anos, vereador Walter Siqueira, me cobrando a questão de material, anestesia para dentista. E eu fiquei muito preocupada, porque eu fui uma das que bati doído na questão do processo de aquisição de materiais, de medicamento, que tinha algumas coisas no projeto que não me convenceram. E nós votamos isso aí desde setembro. Eu até olhei a data ali na minha agenda, que eu costumo anotar. Desde setembro, nós estamos terminando novembro, e antes já estava faltando material para dentista, infelizmente continua faltando. Então eu sei que o secretário entrou agora, não quero atirar pedras na pessoa dele, mas é preciso, eu hoje ainda, inclusive, vou procurá-lo, porque a gente não pode realmente deixar a população, o cidadão, por exemplo, a vereadora Edanildes é vereadora, mas se fosse uma cidadã normal, chegar para mim e cobrar alguma coisa, me perguntar, me questionar, e eu não ter o que dizer, sendo que eu sei em quanto de valores, vereador Negro, nós aprovamos aqui para a questão ali do hospital. Pois não, vereador Walter Siqueira? Na questão da saúde, em outras áreas também está faltando material. Material assim não pode ficar sem, está muito regulado. Está com uns 10 dias, quero conversar com o secretário também, como é que já está a situação hoje, se já está assim, mais controlada, porque eu estou preocupado com o fim do ano. O fim do ano é muito difícil, mas nós votamos aqui, isso já estava projetado, e tem umas coisas básicas na saúde que não pode ficar sem. Né? Inclusive, os dentistas não sabiam. Tem umas outras áreas de muita urgência também, quero conversar com ele, para ver se a gente pode ter uma tranquilidade no fim do ano. Vamos junto então lá, conversar com o secretário Wilson. Vamos conversar com ele. Senhor, gostaria de me permite, passou de percebido um assunto que eu não posso deixar, me pedir licença ali a todos, é que a quadra, a nossa praça em Colina Verde, ela vai ser inaugurada dia 5. Então eu, um dos responsáveis, todos nós somos responsáveis, pedimos ali, vamos atrás do Brasil, e conseguimos aquela obra. Eu até conversei com o prefeito a respeito, ligamos hoje com o ordenamento, o pessoal da equipe dele. Estou fazendo meu convite, eu tenho que fazer o convite para ele. O prefeito vai fazer também. Eu queria deixar o convite nessa casa, todos os vereadores, todo o pessoal presente, dia 5, a gente vai dar no sábado à tarde, tardinho, para nós liberar a praça de Colina Verde. E eu não posso deixar de fazer esse convite aqui com o representante de Colina, porque estou satisfeito de não ter conseguido. E eu sei que foi difícil para todo mundo receber uma obra, uma verba moreira mesmo, e está lá sendo construído. Então fica aí o convite. Muito obrigado, pastor. Obrigado, senhor. Pois não, vereadora Neuza, só para... Eu quero aqui agradecer a parte. E nesse momento estou vendo o Reginaldo trabalhando no Raio-X. Esses dias eu fiz um requerimento para ele, dia 4 desse mês. E até o momento eu não tive resposta. Então eu quero que ele providencie, porque já está há muito tempo. Muito difícil a gente fazer um requerimento e demorar tanto tempo para a gente ter a resposta. Muito obrigada, vereador.
Bem lembrado, vereadora Neuza. Desculpa usar a tribuna para dizer dessa forma, até depois, se tiver como a gente conversar com o presidente do conselho, eu gostaria de conversar pessoalmente, porque é preciso tirar o pé do chão. O conselho eu considero um dos papéis mais importante até do que nós, vereadores, porque o conselho, a gente não ganha nada para participar de um conselho, é voluntário. Aqui o cidadão ainda paga o nosso salário, paga o imposto que paga o salário do vereador. E o conselho não. O conselho é voluntário, ele é consultivo, ele é deliberativo, ele tem um papel mais importante ainda do que o nosso. Então, realmente, nós estamos precisando unir forças, vereadores e conselhos, para buscar uma saída ali nessa questão de medicamento, de vários pontos que tem acontecido ali na saúde, que a gente precisa. Tive já pessoalmente conversando com o secretário de saúde, fui muito bem recebida, mas a gente precisa realmente agir. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito bem, explicação, colega.